Olá, nossas saudações fraternas para você. Hoje nós vamos dar início a mais um capítulo do livro Entre a Terra e o Céu. Hoje estudaremos o penúltimo capítulo, o capítulo 39, Ponderações. Então vamos fazer nossa prece, vamos rogar a Jesus que esteja conosco, nos orientando, para que os comentários que aqui fizermos sejam procedentes. Vamos pedir também orientação para que possamos assimilar estes ensinamentos e que possamos introjetar em nós aquilo que for comentado, aquilo que for lido nesta reunião virtual de hoje e que possamos fazer o melhor em nós para a nossa reforma íntima. Fica conosco, Mestre Jesus, e com a sua permissão, iniciamos os estudos desta oportunidade. Que assim seja. Bom, então vamos iniciar o penúltimo capítulo, desse livro. Na semana passada, nós estudamos que a família do Amaro, o Amaro e a Zulmira, então, e juntamente com sua filha, a Evelina, a família do Amaro, agora, ela tinha desenvolvido uma amizade sólida com Mário Silva, com o enfermeiro Mário Silva. E também estava muito entrosada com a Antonina e com os seus filhos também, E o Amaro visitando, aliás, o Mário visitando lá o Amaro, os dois conversaram, e o Amaro estimulou o Mário a se casar com a Antonina, Ele se sentiu a liberdade, se sentiu livre para ter uma conversa franca com esse seu novo amigo, E o estimulou a se casar com a Antonina, que era uma viúva. Então hoje, nós vamos ver o decorrer, no decorrer disso a gente viu que eles se casaram, E vamos estudar o penúltimo capítulo, Ponderações. Então vamos lá. Vamos ler o texto e fazer os devidos comentários. Decorrido um mês sobre os esponsais, sobre o casamento de Silva, certa noite, por solicitação de Odila, fomos em busca de Zulmira e Antonina para uma reunião íntima no lar da bênção. Então, mais uma vez, a Odila, que se tornou um espírito que amparava aquele lar e agora aqueles lares, estava ali, pedindo que o André Luiz, o Hilário, o Clarencio fossem até, a Zulmira e a Antonina, aquelas duas novas amigas, e levá-las em desdobramento, no estado de emancipação da alma, levá-las para o plano espiritual, lá no lar da bênção. Ambas alegres, revelavam-se enlevadas, fora do corpo denso. Então, estavam em desdobramento pelo sono, pelo estado de sono do corpo físico. Enlaçadas e felizes, contemplavam a terra e o céu, tocadas de sublime esperança. Reduzida a assembleia de amigos, guardava-nos no domicílio de Blandina, em meio de cativantes manifestações de carinho e de apreço. Dentre todas as afeições presentes, sobrelevava-se Irmã Clara, que viera igualmente ter conosco. As duas excursionistas, ao contato daquele ambiente de genuína fraternidade, rendiam-se ao êxtase da paz e da alegria. Afigurava-se-lhes haver encontrado o paraíso, tão pura lhes desenhava no semblante a exaltação interior. No recinto amplo, Blandina, adornara de flores, permutavam-se frases amigas e consoladoras impressões. Então, gente, vamos lembrar que no livro anterior, lá no livro Libertação, no capítulo, se não me engano, Cidade Estranha, naquela Cidade Estranha, eles ministravam ponderações inferiores.
Agora aqui, neste outro lugar espiritual, né, se faz o contrário, né? Se faz o oposto. Eles vão fazer ponderações boas, ponderações superiores. E a Zulmira e a Antonina, elas ficam radiantes lá no Lar da Bênção. Lembra, gente, que no capítulo anterior, a Zulmira também foi lá, né? Mas ela não percebia nada, não era capaz de focar nada, e agora ela repara a beleza das flores, as árvores, né? Na visita passada ela não lembrava nada disso, né? E a gente pode ver também, né? A gente pode perceber que se nós, aqui na Terra, tivermos os nossos olhos da fé, nós podemos ver coisas boas, mesmo nas situações mais difíceis, né? Então veja lá, Zulmira, né, Antonina, elas não tinham uma vida fácil, né? A vida era difícil, cheia de dificuldades. Elas conseguiam ver as boas coisas transportadas lá para o plano espiritual. E aí também nós aqui na Terra, apesar, né, das nossas lutas, muitos de nós, aliás, podemos dizer que quase todos nós passamos por momentos de dificuldades, né? É, e se a gente tiver os olhos da fé, a gente pode enxergar boas oportunidades disso. A gente pode ver essas situações não como uma situação de vingança de Deus, né? Uma situação de punição, mas uma situação de crescimento para nós, né? Então vamos continuar aí. Multiplicadas notas de beleza enriqueciam a conversação, quando Antonina, mais lúcida que a companheira, indagou pela razão do pavor de que se viam aquinhoadas. O reconhecimento transbordava-lhes do coração, a maneira do perfume a evadir-se do frasco. Clara afagou-a de neve, aliás, Clara afagou-a de leve e explicou maternalmente: Filhas, em nossa romagem na vida, atravessamos épocas de sementeira e fases de colheita. Na missão da mulher, até agora, vocês receberam do tempo os choques e os enigmas plantados à distância. Com a humildade e a fé, com o bom ânimo e o valor moral, venceram árduos conflitos que lhes fustigavam as melhores aspirações. Foram dias obscuros do pretérito refletidos no presente. Contudo, agora, acerenou-se-lhes a estrada. A paciência que se devotaram evitou a formação de nuvens da revolta e do céu. Aliás, deixa eu ler de novo esse trechinho aqui. A paciência a que se devotaram evitou a formação de nuvens da revolta e o céu se fez novo, claro e alentador. É como se um dia renascesse resplendente de luz. O campo da existência exige mais trabalho e o tempo de semear ressurge alvissareiro, ressurge feliz. A palestra em torno cessara de repente. Os circunstantes buscavam ouvir a benfeitora, significando com o silêncio que nela se encarnava, para nós, a sabedoria. E então aí a Clara, né, a irmã Clara, ela entra em cena para despertar em Antonina que era a hora de assumir novos compromissos, compromissos mais sérios, com os mesmos personagens. Então, olha só, a Clara, né, com sua percepção, né, com sua superioridade moral, ela já estava começando a mostrar algumas coisas mais para Antonina, né? Porque eles tinham, agora na Terra, tinham, apesar de ainda estar com certa dificuldade, mas estavam atravessando um momento feliz, um momento mais receptivo. E aí a irmã Clara já começou a prepará-la para que ela pudesse assumir novas responsabilidades. Depois de ligeiro intervalo, nossa amiga continuou. Agora, que a oportunidade favorece a renovação, é preciso saber reconstruir o destino.
Não olvidemos, a vida reduz-se a triste montão de trevas quando não se faz plena de trabalho. Fujamos à velha feira da lamentação, onde a inércia vende os seus frutos amargosos. E aí, mais uma vez, a gente lembra lá do Livro dos Espíritos, da Lei do Trabalho. É o trabalho que proporciona o nosso progresso. Quando Kardec, né, e os espíritos superiores falam a respeito do trabalho, eles esclarecem que trabalho é uma ocupação útil. Aquele trabalho, o que é trabalho útil? Aquilo que a gente raciocina, aquilo que a gente pensa para fazer. Então, quando a gente raciocina, pensa para fazer, executa um trabalho pensado naquilo que a gente está fazendo, a gente cresce. O trabalho mecânico não, porque a gente não está tendo não fazendo nenhum esforço intelectual. Então, o trabalho, ele, ele existe para que nós possamos evoluir, para que nós possamos crescer. E quando a gente fica parado, a gente não cresce. E toda vez que nós executamos um trabalho inteligente, né, uma ocupação útil, aí nós estamos progredindo. Lembrando, né, o trabalho mecânico não adianta. Esse a gente não progride não porque faz as coisas mecanicamente, né? Mas aquele trabalho que a gente faz pensando, faz focado, faz com dedicação, esse nos faz crescer muito. Para levantar, porém, a escada de nossa ascensão, é imprescindível banhar o espírito cada dia na fonte viva do amor que recompensa a si mesmo com a alegria de dar. O Pai Celeste é onipresente através do amor de que satura o universo. O sentimento divino é a corrente invisível em que se equilibram os mundos e os seres. Do trono excelso nasce o eterno manancial, que sustenta o anjo na altura e alimenta o verme no abismo. A mulher é uma taça em que o todo sábio deita a água milagrosa do amor com mais intensidade, para que a vida se engrandeça. Irmãs, sejamos fiéis ao mandato recebido. Então aí, a irmã Clara está falando a respeito da tarefa de ser mãe, da responsabilidade de ser mãe e do trabalho de ser mãe. E a benfeitora espiritual qualifica a missão materna como um mandato recebido do alto, ressaltando a importância de exercer esse mandato de ser mãe, exercê-lo com fidelidade, né? Aí a gente lembra também lá das obras básicas, a lei de igualdade, lá no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, onde Kardec explica que Deus ele apropriou a organização física do homem e da mulher as funções que lhes cumprem desempenhar, né? O corpo físico ele é formado para que homem e mulher desempenhem suas funções, né? E até eles falam com mais detalhe, como por exemplo, ao homem, por ser mais forte, ele pode executar os trabalhos mais rudes, e a mulher os trabalhos mais leves. Mas a ambos o dever de se ajudarem mutuamente. Está lá no Livro dos Espíritos, né? Ambos têm o dever de se ajudar mutuamente, a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Então, o casal é para isso, é para cada um desempenhar a sua função específica, a sua tarefa específica, e se ajudarem nas dificuldades, principalmente, ajudar em todos os momentos, é claro, mas principalmente nos momentos de dificuldade. Então, quanto mais dificuldade o casal, a família tem, o casal precisa se ajudar, e não cada um ficar puxando para um lado, né? E respondem, né, os espíritos isso, para quem quiser depois conferir, é lá na questão 819 do Livro dos Espíritos, né? Então, a natureza, ela se encarregou de definir a participação de cada um na obra do Criador.
né? Dotando o espírito de um corpo físico adequado às tarefas que lhe cabem naquela experiência física. Então, se nessa reencarnação eu vim para desempenhar um trabalho que exija, digamos assim, mais força física, eu venho na forma de um homem. E um trabalho, né? E se eu venho para desempenhar um trabalho que não exija tanta força física assim, né? É, um trabalho assim mais leve, eu venho na forma de mulher, né? Então, o corpo que nós temos é adequado à missão que a gente tem que executar, é para facilitar a nossa tarefa, né? E mais adiante, no Livro dos Espíritos, quando fala da lei do amor, os Espíritos nos ensinam que a natureza deu à mãe, né, o amor a seus filhos. A natureza dotou a mãe de um amor para com seus filhos, no interesse da conservação deles, né, a questão 890. Né? E aí nós temos estabelecida uma das atribuições mais importantes delegadas por Deus à mulher, que é o exercício da maternidade, né? Uma das funções mais importantes dos seres humanos, o exercício da maternidade. E é para essa atribuição que, aliás, essa atribuição, né, o exercício da maternidade, que se constitui uma verdadeira missão, né? E a irmã Clara, ela chama a atenção de Zulmira e a Antonina para esse detalhe, né? Para essa responsabilidade. Está nas leis de Deus, né? E a Zulmira e a Antonina, elas foram levadas ao encontro da benfeitora, né? Dessa benfeitora irmã Clara, com o objetivo de serem conscientizadas da tarefa de trazer à vida, como mães biológicas, dois espíritos com quem se enlaçaram no passado e que esses espíritos precisavam retornar no caminho evolutivo aqui na Terra, né? E elas dariam a luz a esses dois espíritos. A gente vai ver que vai ser o Leonardo Pires e vai ser o próprio Júlio, né? Que havia desencarnado recentemente. Então, vamos continuar? Em muitas ocasiões, quando nos pretendemos à lama do egoísmo ou ao visco do ódio, poluímos o líquido sagrado, transformando-o em veneno destruidor. Guardemos cautela. O preço da verdadeira paz reside no sacrifício de nossas existências. Não há sublimação sem renúncia no castelo da alma, como não há purificação no cadinho sem o concurso do fogo que acrisola os metais. Então, a Clara, que já desenvolveu as duas asas da evolução, né? A asa, digamos, racional, né? E a asa moral, mas principalmente a asa moral, ela conquistou uma enormidade, né? De evolução na asa moral. E aí, ela estava fazendo a preparação da Zulmira e da Antonina para que as duas estivessem emocionalmente preparadas para quando receberem as propostas reencarnatórias do Júlio e do Leonardo Pires, né? Clara fitou Antonina de modo particular e aduziu: filha, nossa Zulmira compreende hoje, sem necessidade de maior incursão no passado, o santo dever de asilar o pequeno Júlio no santuário materno. Percebemos que a instrutora, registrando o imperativo do descanso mental para a segunda esposa do ferroviário, que vinha de terminar longas refregas, né, longas lutas na preservação da própria saúde, buscava poupar-lhe exercícios mnemônicos. Olha só, gente, o que são exercícios mnemônicos? São exercícios que visam estimular a nossa memória para lembrarmos de alguma coisa, né? Existem muitos artifícios, muitos exercícios para a gente lembrar. Às vezes a gente constrói uma frase para lembrar de várias coisas numa frase, né? Isso que são exercícios mnemônicos. Uma coisa, né, vai lembrar uma série de outras, né? E nesse caso, né, são exercícios para estimular a memória, né, para a lembrança, não apenas de fato da vida física, da vida atual delas, mas também principalmente as ocorrências de vivências passadas em outras encarnações
que ensejar os acontecimentos relatados por André Luiz aqui nessa obra, né? E a benfeitora, ela operou magneticamente a fronte de Antonina, né? A ela levada em espírito durante né, a emancipação do corpo físico, fazendo com que surgissem em sua mente os quadros reveladores do seu passado numa encarnação anterior. Então, mais ou menos que o que a irmã Clara estava fazendo era o que a gente chama por aí de terapia de vidas passadas. Estava fazendo uma operação magnética, né, dando passes nela, para que ela se recobrasse parte da memória do que ocorreu com ela mesma numa encarnação anterior. Então, repara, gente, o esquecimento do passado, ele é muito importante para nós. Às vezes, né, os espíritos, eles nos revelam parte do que a gente já aprontou no passado, mas só uma parte, porque a gente não tem evolução suficiente para a gente lembrar de tudo, né? E então, muito cuidado para você que cisma de fazer regressão de memória. Muito cuidado com isso é muito problemático, né? Nós aconselhamos a não fazer, porque se fosse para a gente lembrar, a gente já viria com essa lembrança. Então, o esquecimento do passado é providencial. Às vezes, algumas partes seria interessante para a gente relembrar, mas quem vai saber disso seria, né, seria um espírito mais superior. Se tiver algum profissional encarnado de terapia de vidas passadas que tenha conhecimento espírita suficiente e que tenha elevação moral suficiente para perceber o que a gente precisa, até onde a gente deve ir, aí tudo bem, mas isso é raríssimo acontecer, tá, gente? Então, muito cuidado com esse negócio de terapia de vidas passadas, de regressão de memória. Tanto que é um espírito muito superior que está fazendo isso para Antonina, que também já é um espírito bem desenvolvido, e mesmo assim vai ser revelado só um trechinho, né? Mas vamos voltar ao livro aí. Nossa amiga prosseguiu, indicando Zulmira com o olhar. Está consciente de que a maternidade a espera em tempo breve. E você? Com a irradiante bondade que habitualmente lhe marcava a expressão fisionômica, acentuou. Recorda-se das experiências antigas e permanece atenta às razões que lhe inspiraram o segundo matrimônio? Ante a surpresa que se estampou no semblante da interpelada, a orientadora, né, a irmã Clara, num gesto que nos era conhecido nas operações magnéticas de Clarencio, acariciou-lhe a fronte de leve e repetiu: lembre-se, lembre-se. Então, repara, gente, que dessa vez não foi Clarencio que estava fazendo aquilo. Foi a Clara. A Antonina, ela deveria ajudar o Mário Silva a reencontrar a si mesmo aqui na Terra. Ele seria despertado nela, né, na Antonina, a necessidade de um novo filho. É uma terapia de vidas passadas, né? Estava acontecendo naquele instante ali em Antonina. E aí nós vamos lembrar, né, que nós já estudamos nesse livro mesmo, que a Antonina era a Lola, né? O Mário Silva e a Lola, eles haviam tido um caso ali, né, entre eles, né, um romance entre eles, e havia feito muito mal para o Leonardo Pires aquilo, né? O Leonardo Pires foi traído, né? E o Leonardo Pires odiou aqueles espíritos, né, que participaram dessa traição. Então a Antonina era a Lola, a esposa do Leonardo Pires, que a traiu, né, com o Mário Silva. Né? Então veja bem, esses espíritos agora, né, vão receber o Leonardo Pires como filho. Então vai ser uma reencarnação difícil. É uma reencarnação provacional, né? E a gente vê que a Antonina já estava sendo preparada para isso. Né? Não vai ser uma reencarnação fácil. E eles estariam ali para reencaminhar, né? O próprio Leonardo Pires e eles se repararem com a lei também. Voltemos aí ao livro. Bandejada pelo poder de Irmã Clara,
Em determinados centros da memória, Antonina fez-se pálida e exclamou, controlando a própria emoção: sim, sou eu a cantora. Revejo dentro de mim os quadros que se foram, os conflitos no Paraguai, uma chácara em Luque, a família ao abandono, José Esteves, hoje Mário. Sim, percebo o sentido das minhas segundas núpcias. Denotando a aflição no olhar, acrescentou: e Leonardo? Onde está Leonardo infeliz? Não precisa dilatar reminiscências, disse Clara bondosa. Não nos achamos num gabinete de experimentos, e sim numa reunião fraternal. Fitando-a significativamente, ajuntou: basta que você se recorde. Em seguida, repartindo a atenção entre as duas, prosseguiu: brevemente, vocês serão chamadas a novo esforço no apostolado materno. Zulmira recolherá nosso Júlio na concha do coração, e você, Antonina, restituirá a Leonardo Pires, seu avô e associado de destino, o tesouro do corpo terrestre. No santuário doméstico, as afeições transviadas se recompõem a fim de que possamos demandar o futuro ao clarão da felicidade. Filhas, ninguém avança sem saldar as próprias contas com o passado. Paguemos, desse modo, os débitos que nos aprisionam aos círculos inferiores da vida, aproveitando o tempo de detenção no resgate em maior aprimoramento de nós mesmas. Amemo-nos, amemos aperfeiçoando-nos, indiquemos no lar humano o caminho de nossa regeneração. A família consanguínea na Terra é o microcosmo de obrigações salvadoras em que nos habitamos para o serviço à família maior que se constitui da humanidade inteira. O parente necessitado de tolerância e carinho representa um mundo difícil que nos cabe vencer, valendo-nos dele para melhorar-nos em humildade e compreensão. Um pai incompreensivo, um esposo áspero ou um filho de condução inquietante simbolizam linhas de luta benéfica em que podemos exercitar a paciência, a doçura e o devotamento até ao sacrifício. Especialmente no tocante aos filhos, não nos esqueçamos de que pertencem a Deus, né? Os filhos pertencem a Deus e a vida acima de tudo. Então, os filhos pertencem a Deus e pertencem à vida. Não são propriedades materiais nossas, né? Isso a gente precisa ter, principalmente as mães, né? Os pais também, né? Mas as mães principalmente precisam saber que os filhos não são dela, né? Os filhos pertencem a Deus e à vida. Na esfera carnal, a providência divina nos cela a memória no favor do renascimento, envolvendo-nos com o sopro renovador de abençoada esperança. Por isso mesmo, não nos cabe olvidar que os filhos são sempre laços preciosos da existência, requisitando-nos equilíbrio e discernimento em todas as decisões. Para desobrigar-nos da grande tarefa que a maternidade nos impõe, é imprescindível entender-lhes o psiquismo diferente do nosso, a exigir muitas vezes um tipo de felicidade que não se harmoniza com o nosso modo de ser. Saibamos, assim, prepará-los sem egoísmo para o destino que lhes compete. O carinho escravizante assemelha-se a um mel envenenado, enredando-nos na sombra. Conservemos nosso espírito arejado pela justiça, para que a nossa afetividade seja uma bênção com a possibilidade de educar os que nos cercam na escola do trabalho salutar. Então, aí, a Antonina, a gente pode raciocinar aqui. A Antonina, ela deve ter uma prova mais difícil do que a Zulmira, né? Porque a Antonina, ela já estava
espiritualmente um pouco mais elevada que a Zulmira, um pouco mais preparada espiritualmente do que a Zulmira. E o Mário Silva, ele não tinha formação religiosa, né? E o Leonardo Pires, ele estava ainda enrustido na inferioridade moral. E era isso que a Clara explicava, as dificuldades para Antonina e para a Zulmira. A Zulmira também não teria uma vida fácil com o novo filho que ia nascer também. Mas principalmente a Antonina teria umas dificuldades maiores. Ela e o Silva, né, dificuldades com o novo filho, porque havia uma certa diferença entre aqueles espíritos, né? Na pauta que surgiu espontânea, Zulmira indagou com simplicidade, abnegada benfeitora, como agir para solucionar os problemas com segurança. Aí a Zulmira estava preocupada, né? E isso, gente, acontece com a maioria dos casais, a maioria dos pais, né? Por quê? Nós queremos ter filho, mas nós queremos ter filho perfeito, com boa saúde, inteligente, né? Nós queremos ter filho perfeito. E quando vem um filho problemático? Quando vem um filho com dificuldades, né? Com dificuldades físicas, com dificuldades cognitivas, dificuldades mentais, né? Filho com problemas de doenças. E quando vem assim? Né? Porque a gente quer um filho perfeito. Quando vem de outra forma, a gente fica preocupado, né? Mas é parte da nossa prova, né? Possivelmente nós assumimos esse compromisso do plano espiritual e quando a gente dá atenção para os filhos, aquele filho problemático, a gente faz o que a gente pode, consegue reencaminhá-lo, ambos crescem. Não somente os pais, mas como o filho também. Agora, claro, né? Se o pai faz tudo, pai e mãe, né? Que a gente está falando, se os pais fazem tudo ao seu alcance para reencaminhar os filhos, né? Mas eles não vão, aí quem cresce são só os pais. O filho fica estagnado, vai se comprometendo espiritualmente, né? Mas é dever dos pais fazerem tudo o possível ao seu alcance. Vamos lá? Vocês superaram dias alarmantes de crise espiritual, informou a orientadora prestimosa, e conquistaram o ensejo de reestruturação do próprio destino. Agora repitamos, é tempo de semear. Valorizemos a oportunidade de aproximação. São vocês dois núcleos de força suscetíveis de operar valiosas transformações nos grupos domésticos a que se ajustam. Façamos da amizade o entendimento fraterno que tudo compreende e tolera. Movimenta e ajuda na extensão do sumo bem. A vizinhança e a convivência, no fundo, são dons que o Senhor nos concede a benefício de nosso próprio reajuste. Então aí, a irmã Clara, ela deixa a responsabilidade às duas famílias, né? Que elas deveriam se ajudar na criação e na educação daqueles dois filhos, né? Não somente o casal, né? De uma família, e o casal ou outra família deveriam fazer o máximo possível para ajudar na educação e na condução moral daqueles filhos, como as duas famílias também deveriam se ajudar, porque são espíritos que estão ali interligados, né? Porque Zulmira e Antonina enviassem perguntas novas, Clara acentuou: não temam. A prece é o fio invisível de nossa comunhão com o plano divino. É a luz da oração, à luz da oração, viveremos todos juntos. Em todas as dúvidas, prefiramos para nós a renunciação construtiva. Situar a responsabilidade de nosso lado é facilitar a solução dos problemas. Sorridente, rematou: não nos esqueçamos do privilégio de servir. Logo após, o pequeno Júlio foi trazido ao recinto por vasto cortejo de gárrulas crianças. Risos e lágrimas se misturaram no louvor à bondade divina. Depois de algumas horas consagradas ao reconforto, escoltamos de novo as duas mães, reconduzindo-as
ao campo físico para o sublime labor no lar terrestre. Então aí elas foram reconduzidas, né, de volta ao corpo físico. É a preparação nisso aí que a gente viu, né? É a preparação para a volta, para a reencarnação do Leonardo Pires e do Júlio. Os seus pais, eles estão sendo preparados para acolhê-los. A gente costuma falar nos nossos grupos de estudos que aqui na Terra, né, a gente tem curso para tudo, né? Qualquer coisa que a gente for fazer tem curso, mas não tem curso para paz. Deveria ter curso para paz aqui. Mas no plano espiritual tem. Olha só, eles já estavam sendo preparados para receber esses filhos, né? Para receber, uma família recebeu o Leonardo Pires e a outra recebeu o Júlio, com as suas especificidades, né? Não vai ser, voltamos a falar mais uma vez, tá, gente? Não será fácil, né? Porque o comprometimento deles é grande. E por isso a ajuda mútua das famílias, ela vai ser essencial para que esses espíritos se reequilibrem. Então aí nós terminamos esse capítulo. Estou vendo aqui o nosso tempo, né? Como a gente ainda tem alguns minutinhos, a gente pode trazer mais uma reflexão para a nossa vida prática de agora, né? Aquela pergunta que a gente vai deixar aqui. Mas como que é a gente vivenciar a família, as questões familiares, à luz do ensinamento espírita? Né? Que ensinamento a gente pode tirar dessa lição, né? Que a gente estudou aqui? E dessa lição e buscando, né, a nossa base lá em Kardec, como é que a gente pode vivenciar isso na prática? Vivenciar a família, essas dificuldades, né? Essas relações que a gente tem familiares. Como é que a gente pode vivenciar o crescimento saudável de uma família, né? À luz do ensinamento espírita? E para isso, gente, a gente vai lembrar lá do nosso lar, né? Quando André Luiz diz em Nosso Lar o seguinte, né? Que o lar é sagrado vórtice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. Então, André Luiz já começa a nos informar isso lá no primeiro livro da série Nosso Lar. Então, olha só, o lar é um lugar sagrado, onde o casal, o homem e a mulher, eles se encontram, eles se casam e constituem um lar. Eles se encontram para o entendimento indispensável. O entendimento não somente entre o casal, mas entre os filhos. Porque podem reencarnar, e geralmente isso acontece, reencarnam muitos desafetos. Reencarnam numa mesma família. Que é para a gente se reequiparar, reequilibrar com a lei. E, via de regra, a formação da família, ela começa a ser projetada lá no plano espiritual, sob a supervisão dos dirigentes espirituais. Né? A quem compete essa tarefa? Né? Quando os espíritos que vão compor a família ainda se encontram no plano espiritual, preparando-se para a reencarnação. Então, o planejamento familiar é feito lá no plano espiritual antes da gente reencarnar. Né? E algumas das vezes é feito até aqui, numa encarnação, né? O espírito vai em desdobramento através do sono e já começa a planejar a sua próxima reencarnação. Então, os planejamentos reencarnatórios, eles são feitos com antecedência. Né? Assim, são reunidos no mesmo ambiente familiar, biológico, devedores em resgate de antigos compromissos, desafetos do passado, companheiros de erros praticados em experiências anteriores. Né? Então, às vezes, companheiros até de trabalho, né? Companheiros de erro, que erraram em existências anteriores, existe um planejamento para se reencarnarem na mesma família. E também, claro, espíritos ligados por laços afetivos, como, por exemplo, Antonina e o Mário Silva, né? Ligados por laços afetivos. Então,
dentro de uma família biológica ocorre algum tipo de vinculação, né? Sempre tem um tipo de vinculação, né? Que formam o grupo familiar. Para quê? Para o trabalho de socorro mútuo, para que todos os envolvidos aqui naquela família, um possa ajudar o outro, um possa socorrer o outro, um possa ajudar no crescimento espiritual do outro. É para isso que a gente reencarna na mesma família, não é para ser um mar de rosas, não. Somos espíritos, via de regra, espíritos muito endividados. De vez em quando reencarna um pouquinho mais superior ao outro para dar um equilíbrio maior naquela família ali, né? Mas, via de regra, nós reencarnamos, né, para quitar débitos ali, nos acertarmos uns com os outros, e nós precisamos fazer um esforço para isso, né? E no decorrer aqui da jornada terrena, esses espíritos, eles vão vivenciar situação que motivaram o planejamento lá no mundo espiritual, né? Que é sempre destinado à harmonização e resgate entre eles mesmos. São as provas, são as expiações para as quais a vida biológica nos é dada, né? A gente, né, a vida, a reencarnação aqui na Terra, a vida, nossa vida física, biológica, ela é dada para que nós possamos exercer as expiações que precisamos passar e termos as provas que precisamos para a nossa evolução. Não é que a gente vai reencarnar para ser infeliz, não, mas podem ser expiações e geralmente são provas para que a gente seja mais feliz, né? Todas essas experiências, gente, reencarnatórias, familiares, elas são oportunidades, a gente precisa enxergar isso não como um sofrimento, não como uma coisa má, mas são oportunidades que nós temos de honrar os nossos compromissos que nós assumimos lá no plano espiritual, muitas das vezes, junto daqueles com quem, por um motivo ou outro, a gente tem uma certa afinidade, quer uma afinidade positiva ou uma afinidade de desentendimentos, né? E como são necessários para o nosso crescimento espiritual, essas situações, elas vão nos fazer vão nos fazer defrontar com alegrias, com lutas, com dores, com desavenças, muitas vezes com ingratidão, mas também com amizades, com amor. Então, essas situações vão estar pela nossa frente, né? São as circunstâncias essas, todas são circunstâncias necessárias para o nosso aprimoramento. O lar, ele é o lugar onde se dá esse reencontro de espíritos simpáticos ou antipáticos, né? Mas que, o quê? De qualquer forma, estão reiniciando na luta aqui na Terra, unidos pelo laço da afeição ou da necessidade de reparação, né, de um ou de outro, ou pela afeição ou pela necessidade de reparação. E é dever dos pais acolher bem, olha só, acolher bem os espíritos que estão retornando ao seu convívio, auxiliando esses espíritos a vencerem as suas provas, a domarem suas más inclinações, a superarem os seus problemas, né? Contribuindo assim para superar as diferenças de uns com os outros e principalmente modificar as más tendências, né? Aquelas tendências negativas. A reencarnação, então, gente, ela é um mecanismo divino que nos propicia esse reencontro de almas ali naquela mesma família biológica. Né? É isso que a reencarnação propicia. Né? E através desse mecanismo, desse reencontro, né, mesmo de desafetos do passado, eles podem se reencontrar até como cônjuges, como filhos, como pais, como irmãos, né? E a reencarnação, ela propicia essa oportunidade de transformação desses espíritos aí envolvidos nesse meio, permitindo que eles se libertem dessas algemas do ódio, do ressentimento, e finalmente aprendendo a perdoar e a amar, que é o objetivo da vida, né, da reencarnação. A gente vem aqui para aprender a perdoar, para aprender a amar, né? E aí, dessa forma, né, a família, ela é um instrumento de que Deus se utiliza
como principal, veja bem, gente, a família é o principal mecanismo de educação para todos nós. É utilizado por Deus, né? Nós somos espíritos imortais, ainda carregando numerosos vícios, numerosas imperfeições, né? Mas nós estamos presos uns aos outros pelas malhas, né, algemas do passado, em que nos comprometemos mutuamente. Essas algemas do ódio, o ódio ele prende, né? Então a gente fica preso ali para nos repararmos. A partir do momento que nós exercermos o perdão e o amor com aqueles espíritos que a gente tem essa diferença, a partir do momento que a gente aprende a perdoar e aprende a amar, a gente se liberta. Nós nos libertamos e podemos crescer muito mais. E a família é um mecanismo divino de que Deus se serve para promover essa libertação para todos nós. Então, me pareceu que essa foi a essência desse capítulo, né? Falar sobre a família, nos ensinar, nos recordar a importância que nós temos perante a nossa família, né? Mesmo com aquele parente difícil, que está ali exatamente para a gente se reconciliar, né? Para a gente crescer, fazer o possível para que isso ocorra, né? Tem momentos de felicidade, momentos de harmonia, e os momentos de desarmonia, digamos assim, são necessários também para o nosso crescimento e oportunidade da nossa reparação. Bom, vamos terminar aqui por hoje, né? E fica aí o convite para a semana que vem a gente estudar o último capítulo desse livro, terminando então esta série. Tá ok? Vamos então fazer a nossa prece final. Vamos rogar a Jesus, aos benfeitores espirituais, que continuem nos amparando. Mestre Jesus, amigos espirituais, agradecemos esta oportunidade de aprendizado, de trabalho no bem, que nós possamos nos nutrir de força, de coragem, para que possamos dar continuidade ao nosso processo de reparação, ao nosso processo de bom convívio com nossos familiares, com nossos afetos, mesmo com nossos desafetos, para que possamos crescer, possamos aprender a perdoar, a amar e nos libertar dessas amarras do passado. Fica conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Uma ótima semana para você e até a semana que vem.